Façam todos um bom dia. Dolores Silva aqui, sou terapeuta, trabalho exclusivamente para os homens, trabalho na questão da criança, das dores emocionais da criança ferida, que são eventos e situações onde passamos e que criamos padrões e repetimos esses padrões e acabamos ferindo os nossos filhos uma vez que a gente não cure. E o tema de hoje eu vou falar a respeito do perdão, né, do auto-perdão, dessa necessidade, vontade que temos de muitas vezes continuar culpando a nós, aos nossos pais, por todas as dores e sofrimentos que passamos, né? Então, o que é o perdão, né? O perdão às vezes ele é bastante confundido, né? De várias maneiras, mas perdoar é deixar ir, é deixar soltar simplesmente. Quando nós passamos por situações em que aquela situação entra em nós, vive em nós, e a gente fica remoendo aquela situação, nós primeiro criamos mais situações iguais, nós reforçamos, né, dentro de nós, dentro das redes neurais, nós vamos reforçando aquele pensamento. E eu não sei se você sabe, pensamento cria sentimentos e sentimentos faz com que a gente tenha comportamento, como que a gente tenha ações. Então, perdoar é um ato de amor para consigo mesmo. E é claro que às vezes a gente confunde ou a gente tem crenças de que perdoar é, por exemplo, acreditar que a gente concorda com aquilo que a gente viveu, né? E a gente fica não conseguimos levar para uma aceitação daquele evento que é tão importante para que a gente se livre dele e para que a gente possa seguir na nossa vida sem aquele sentimento, sem aquela situação. Por que é importante então perdoar os nossos pais? Mesmo que tivemos uma infância difícil, mesmo que passamos por situações em que fez com que a gente diminuísse, prejudicasse a nossa autoestima, mesmo que hoje a gente adulto fique cada vez mais claro o quanto os nossos pais nos prejudicaram, seja porque hoje somos pessoas com muitas dores, porque hoje somos pessoas que temos um menino, uma criança muito ferida. Então não importa, o fato é que perdoar não é um fato da gente concordar com aquilo que a gente passou. Perdoar é um ato de amor para consigo mesmo. Por que então a gente tem que perdoar o pai? Porque quando nós não perdoamos os nossos pais, nós bloqueamos a nossa vida em várias áreas dela. Então a gente pode pensar assim: é justo o que o meu pai fez? É justa a forma ou o jeito que eu passei? Agora que a minha vida tá um pouco melhor, agora que a minha vida tá nessa situação, eu tenho que perdoar. Então pode ser que aí na sua cabeça, dentro de você, fica uma confusão, né? Uma briga no seu diálogo interno, do tipo: como que eu vou perdoar alguém que fez tal e tal coisa comigo? Como eu vou perdoar aquela pessoa, o meu pai, né, que abusou sexualmente de mim? Como eu vou perdoar o meu pai que me humilhou daquela maneira? Como eu vou perdoar o meu pai que batia na pessoa que era com a minha mãe?
e que fez com que a minha vida de infância fosse um inferno. Como que eu vou perdoar? Então pode ser que dentro de você exista esses questionamentos. Mas isso é uma crença de que você acha que você precisa aceitar ou concordar com aquilo que o seu pai fez com você. E não precisa. Perdoar é um ato de amor, é um ato de benevolência para com nós mesmos. É um ato de altruísmo, né? De fazer o bem a nós. Mas por que eu tenho que perdoar? Porque quando nós não perdoamos, nós bloqueamos tudo em nossa vida. O ato de perdoar é a forma que a gente tem de se libertar das dores, dos traumas, das mágoas e nos colocar numa situação de mais leveza na vida, de mais amor para conosco mesmo. Por mais que a gente gostaria de ter sido mais amado pelos nossos pais, e os nossos pais, por razões deles, ou até por uma questão da nossa experiência, né? Da nossa experiência de vida, nós não tivemos esse amor essa necessidade tão preenchida, e a gente tem dentro de nós muitas dores, muitas lembranças dos nossos pais, do que os nossos pais fizeram com a gente quando nós éramos pequenos, quando nós éramos criança. Então, o fato da gente ter essas memórias, primeiro, que traz em nós esses padrões que vai fazer com que, se uma vez que eu não resolva isso em mim, dentro de mim, eu vou repetir nos meus comportamentos. Por quê? Porque é automático. Então, esses sentimentos, essas lembranças, esses padrões que foram criados, que vieram dos meus pais, no meu inconsciente eu também vou fazer. E a pessoa pode falar assim, não, eu jamais vou fazer o que o meu pai fez. Mas quando você percebe, o seu filho está mostrando para você aquela dor, aquela situação que você tanto sofreu com seu pai, você replicou ali de uma forma inconsciente, no automático. Você fez igualzinho com o seu filho. Porque é assim, infelizmente, que os processos, que os padrões acontecem. Então, perdoar os nossos pais é também um ato de aceitação e de mudança de dentro. Quando eu perdoo meu pai, perdoo a minha mãe, eu estou dizendo ali para dentro de mim mesmo que ok, que chega dessa história que aconteceu dentro, que eu lembro e que me faz sentir sensações desagradáveis, sensações de não merecimento, sensações que faz com que a minha autoestima abaixe, né? Sensações de que não sou merecedora de amor. Por quê? Porque existe dentro de mim essa criança ferida que o tempo todo busca esse amor. Todo filho busca amor incondicional. E quando ele não tem, ele cria padrões de eu não sou bom o suficiente, deve ter alguma coisa errada comigo. E hoje, quando a gente lembra, sendo adulto, das histórias, das experiências que passamos com os nossos pais, cria em nós essa resistência
em não perdoar. Por algumas crenças, como eu já falei. Então, perdoar é um ato de liberar, de nos liberarmos daquela situação e nos colocarmos para uma outra frequência. Perdoar é realmente um ato de amor primeiro com você. Porque a gente tem uma ideia muito absurda de que eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar? Imagina que eu vou perdoar. Olha o absurdo que eu fiz, olha o absurdo que eu passei. Só que o fato de eu definir que eu não vou perdoar traz para mim toda a consequência do não perdão. Que é a minha vida parar. Que é as doenças vão fazer presentes na minha vida. Que é a minha vida, a minha situação financeira não fluir. Que é os meus relacionamentos ser impactados pelo não perdão. Porque pai e mãe têm um poder absurdo na nossa vida. Quer nós concordemos, quer não. Porque no fundo, nós não perdoamos o nosso pai ainda porque acreditamos que ele está devedor conosco. E ao pensar assim e sentir assim, nós temos comportamentos sabotadores da nossa vida. E olha que absurdo, por não perdoar, a gente valida toda aquela situação que nós passamos, né, da vida difícil, das situações difíceis. Opa, tá um vento aqui. Da vida difícil, das situações que vivemos da nossa infância, vai reforçando o nosso padrão de não merecimento, vai ainda diminuindo a nossa estima, o nosso valor para conosco mesmo. Se a pessoa que é mais importante da nossa vida, que deveria e poderia nos dar o amor que foi o nosso pai, e nós não tivemos esse amor, então isso vai diminuindo a nossa estima, o nosso valor, por pensarmos dessa forma. E aí você pode dizer assim, mas eu não penso assim. Se a sua vida não está extraordinária, se a sua vida não está resolvida, com certeza existe padrões que faz com que você tenha esse comportamento de não merecimento, de que não tem valor, e tudo isso pelo simples fato de você seguir aí de mal com seus pais. O perdão, além de ser um ato de amor para com você, é um ato de amor para com os nossos pais. Você vê que não importa assim qual a sua religião, mas todas as religiões pedem para honrar pai e mãe. Não deve ser por acaso. Porque pai e mãe têm um poder muito grande sobre nós que somos filhos. Por mais que nós queremos cortar os laços, não existe como cortar laços de pai e mãe. É muito mais fácil baixar nossa resistência, ir por um caminho do perdão e do auto-perdão, a achar que a gente vai poder cortar esse cordão umbilical que é do pai e da nossa mãe. A gente pode cortar relações com qualquer pessoa. A gente pode até, por ter pais narcisistas, por ter pais muito desequilibrados, a gente pode até se distanciar dos nossos pais, né? Não conviver. Mas enquanto nós não fazemos esse perdão com os nossos pais, nós vamos repetindo os mesmos padrões na nossa vida e com os nossos filhos. Por quê? Porque é dessa forma que a vida acontece. Então,
perdoar os pais é uma forma de honrar os nossos pais. E honrar não é concordar, é aceitar. É partir de uma situação em que, nossa, realmente, se o meu pai fez comigo todas essas atrocidades, todas essas violências, toda essa dificuldade que o meu pai teve de oferecer um amor, mas até ofereceu, mas foi um amor tão doloroso que mais machucou a mim do que não ter, né? Você vê, né? Olha, você vê como é doido. Mesmo que houve o ferimento, mesmo que haja dor, ainda assim é amor. E a gente com certeza não conseguiria viver sem esse amor, porque somos filhos. E os filhos, eles nascem, eles buscam esse amor incondicional o tempo todo. Então, quando a gente começa a ter essa maturidade emocional e ao mesmo tempo ter a compreensão de que precisamos sim perdoar os nossos pais, que precisamos sim fazer com que a nossa vida seja, então fazer com que a nossa vida seja um pouco mais tranquila, tem que haver da nossa parte esse trabalho de aceitação, de cura, para que a nossa parte, a nossa infância, a nossa parte que foi da onde partimos e temos aí essa constituição do adulto que somos hoje, então parte ali da infância, né, de tudo aquilo que vivemos na nossa infância. Por isso que é tão importante a gente curar as dores da nossa criança ferida. Você que é menino, que agora é homem, então as suas atitudes, o seu comportamento vai impactado, segue impactado de acordo com os padrões que você viveu. Por mais que você não perceba, mas o seu filho, a sua esposa, a sua mãe e todos ao seu redor percebem a sua dificuldade, o quão naquilo você é infantil, no seu comportamento, na sua falta de gratidão para com seus pais, na sua falta de empatia para com seus pais. É muito cômodo hoje, uma vez adultos, a gente pegar o nosso dedo e falar para os nossos pais: olha, você fez isso para mim. Nós não temos consciência real do porquê os nossos pais fizeram o que fizeram. Mas olhar para isso num lugar dentro de nós de aceitação vai trazer para nós essa leveza. Perdoar os nossos pais não é só fazer bem para fazer bem aos nossos pais. É fazer bem para nós, porque perdoar é um ato de amor para com a gente. E quanto mais a gente resiste, mais difícil é nós mudarmos os nossos padrões. Então, para que a gente comece a curar o menino ferido, a gente precisa aceitar do que vivemos, porque essa é a primeira tomada de consciência, tá ciente de que, nossa, eu tenho realmente uma criança ferida. E olhar, acolher essa criança ferida, para que você possa olhar para ela e, acima de tudo, perdoar os seus pais, é o começo da cura do seu menino ferido, da cura da sua criança, das suas dores emocionais, da cura dos seus padrões, dos seus traumas.
das suas dores e sofrimentos, que hoje faz com que você tenha comportamentos infantis, posturas infantis, dificuldade de dizer eu te amo para o seu filho, dificuldade de demonstrar afeto para os seus filhos, parte exatamente dessas feridas, dessas dores, desses paradigmas das coisas que você ouviu quando você era criança, quando você ia se tornando adulto. E hoje, mesmo sendo adulto, mesmo sendo homem, você também se comporta no que tange as suas emoções aí com essas feridas. E cada vez que você lembra, cada vez que você perde a paciência com seus pais, você valida, você fortalece essas dores ao invés de começar a curar. Então, perdoar os nossos pais é, acima de tudo, se colocar no lugar deles. Nós nunca vamos entender de uma maneira racional. Muitas vezes nós entendemos, entendi, meu pai teve uma infância difícil, eu sei que a dificuldade que meu pai passou impactou no jeito que ele é. Racionalmente a gente entende isso, mas emocionalmente não. Por isso é preciso fazer um trabalho de terapia, de cura, para que essas lembranças, essas memórias e esse perdão se faça presente de uma de uma maneira eficaz, para que quando você olhe para os seus pais, você tenha amor, você tenha gratidão, você seja empático, você seja magnânimo, para que você possa sentir e saber da generosidade dos seus pais. A criança ferida fere, cresce e vira adulto e tem comportamentos que vai ferir os seus filhos. Assim foi com meu pai, assim como foi com meu avô, assim foi comigo, foi com meu filho. Então, partir de uma posição de amor, desculpa, partir de uma posição de amor, de carinho, de benevolência, vai trazer essa condição de você perdoar os seus pais. Perdoar os pais é um ato de amor e é uma das características de que a sua criança está sendo curada, porque há aceitação, há leveza, para que a sua vida modifique, você precisa aprender a perdoar. E perdoar não significa concordar, não significa que você tem que conviver dependendo da situação. Precisa ter um afastamento, até para que haja um equilíbrio, um amor, um respeito da sua parte, da parte para com seus pais. Então, perdoar é um ato de liberdade, de aceitação. Porque toda vez quando eu repito aquela imagem, eu reforço dentro de mim aquela dor. E o nosso sistema, o nosso cérebro não sabe diferenciar que aquilo já passou. Por isso que é tão importante e fundamental eliminarmos as emoções de dor e trauma que carregamos na nossa infância. É por isso que precisamos curar o menino ferido. Porque enquanto a gente não acessar essas memórias,
curando essas memórias, não vem em nós a maturidade das nossas emoções. A gente não vai conseguir ser maduro a ponto de ter um olhar mais brando e mais suave e mais amoroso, não só com os nossos pais, mas para com os nossos filhos e para conosco mesmo. Porque quando eu olho para o meu pai, eu também me vejo no meu pai. Quando eu olho no meu filho, eu também me vejo no meu filho. Então, perdoar é se pôr no lugar da outra pessoa, é ter empatia, nossa. E como é que eu faço isso? Uma das formas, primeiro, é a aceitação. Segundo, é você olhar para dentro de si e entender que os seus pais, que fizeram tudo por você, do jeito que foi, da forma que foi, o registro que ficou, você pode mudar. E é esse o objetivo. É você mudar o que aconteceu. Você dar um novo significado para o que aconteceu. E isso acontece quando você começa a ter essa consciência, esse perdão para os seus pais e, acima de tudo, essa cura da criança interior. Esse menino ferido. Somente curando o menino ferido é que esse adulto se fortalece e tem gestão de maturidade das suas emoções. Você pode até ser adulto, mas no que tange as suas emoções, você ainda é uma criança ferida. E só o fato de a gente não termos, ou de você não ter não estar conseguindo perdoar os seus pais, já mostra claramente essa criança ferida. Eu convido você para um ato de coragem e um ato de amor, porque perdoar é, acima de tudo, é amar a você, amar a si mesmo, né? E, acima de tudo, amar os seus pais. Porque o amor não exige condição. Amar é amar. E eu desejo do fundo do coração que você possa começar a tomar consciência de todo esse processo e ter a coragem de olhar para dentro. Olhar para dentro é um ato de coragem. Eu convido você, que é homem hoje e que foi menino ontem, a curar a sua criança ferida. E, consequentemente, curando a sua criança ferida, olhar para os seus pais com amor, com carinho, vai fazer com que todas as áreas da sua vida seja transformada, seja modificada, porque o ato de perdoar os nossos pais faz com que a gente também modifique tudo na nossa vida. Então, se não fizer pelo ato, se o perdão não for pelos seus pais, que seja exclusivamente para você. E, consequentemente, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, e até mesmo por uma sociedade um pouco mais amorosa no que tange aos homens. Então, vê se faz sentido tudo que eu coloquei aqui para você. Compartilhe, se inscreva no canal, deixa aqui um comentário. E se você tiver realmente alguma dúvida, pode colocar aqui que eu vou te responder. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço. Bora perdoar? Bora ter ato de coragem? Eu tô aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Clique aqui, ó, e mande essa mensagem para mais pessoas. Um beijo e até a próxima live.